Pessoal, vamos lá. Como é que monta um ciclo de SARMs? Eles têm bastante dúvidas sobre isso. Então vamos fazer aqui um passo a passo, porque não é muito difícil montar um ciclo de SARMs não. Claro que tem muitas estratégias, muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente consegue, através de observação, aprender bastante. Então esse vídeo é isso, tá? A gente vai observar as pessoas que montam e conversar sobre isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Como é que eu observo que as pessoas costumam montar os ciclos de SARMs? Então os SARMs, pessoal, o que a gente tem que começar partindo do início é que eles causam inibição do eixo. Eu vou repetir, eles causam inibição do eixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua testosterona vai baixar. Vai baixar menos do que um anabolizante, um esteroide anabolizante, um hormônio anabolizante. Mas esse aditivo químico hormonal também faz isso. O que acontece é que existem dois tipos de inibição. Inibição parcial e inibição total. O que é a diferença, Leandrão? Vamos supor que eu tenha 500 de texto. Pode ser? Pode ser. Aí eu começo a usar alguma coisa e minha texto vai para 50. Inibição total do eixo. Porque o ideal seria um valor acima de 200. Leandrão, usei de 500 e foi para 250. Inibição parcial. Porque a texto ainda está boa, mas não é o meu boa. Entendeu? Então pode ser melhor. E nesse caso, tanto um cenário quanto o outro tem que ter TPC. Então entendendo isso, você vai entender que quando você vai usar uma droga só do SARMs e você é do ser masculino, você pode cogitar fortemente usar o RAD 140. Por que o RAD 140? Porque o RAD 140 ele vai ter capacidade de imitar a testosterona. Ele não é testosterona, ou seja, tomei RAD 140, fiz um exame de sangue, inibiu meu eixo, o texto baixa. Só que eu não sinto nada disso, porque ele dá libido, ele dá disposição, dá humor bom, tudo maravilhoso. Então eu não vou sentir nada. Um protocolo de uma droga só, que você não quer correr o risco de queda de libido, pode ser o RAD 140. E a dosagem? Já vou falar sobre isso. Segura aí, vamos na estrutura. Se não entender a estrutura, não tem como escolher dosagem nenhuma. Então fica comigo. Tá, Leandrão, mas eu posso fazer um ciclo só de Ostarine? Pode, assumindo o risco que a sua libido pode cair. Ah, Leandrão, mas ela pode cair? Então como é que eu faço? O que você pode fazer é, na hora de estruturar um ciclo, o que os profissionais fazem? Não passa 12 semanas. Vai no máximo 6 a 8. Assim, quando a testosterona começar a cair e a libido ficar mal, você já vai acabar e vai iniciar a TPC. Então você pode usar só Ostarine, mas você não passa muito de 8 semanas. E no caso do Ligandrol? Então, o Ligandrol, o LGD 4033, ele tem um metabolismo hepático muito forte. E ele pode causar um aumento das transaminases glutâmica, pirúvica e oxalacética num grau muito alto que se torna desinteressante o uso prolongado acima das 4 semanas. Então, quando você vai escolher a droga, você tem que tomar muito cuidado com as características dela para escolher o tempo. Então, Ligandrol, mais ou menos até 4 semanas. YK11, até mais ou menos 6 semanas. Se você passar, você não pode usar uma dosagem muito alta, porque senão a toxicidade fica muito alta. A Ostarine já vai um pouquinho melhor, a Andarine bem tranquila também, então tudo vai depender. No caso dos homens, normalmente se escolhe uma droga, tá? E preferencialmente o RAD se você quer uma coisa mais tranquila, menos chance de errar, menos chance de ter dor de cabeça. RAD, porque ele já vai imitar a testosterona, a Ostarine não vai, então pode haver queda de libido. No caso das mulheres, elas já podem escolher qualquer um deles, porque no corpo delas vai aumentar a libido, qualquer um deles. O que acontece, pessoal, é que no corpo das mulheres, normalmente o Ligandrol e o RAD 140, o Ligandrol e o YK11 são bem fortes e podem causar um processo chamado de virilização. Então, a gente já vai voltar nos homens, tá? Mas só para falar aqui das mulheres, que eu estou dividindo em duas etapas. Então, esse processo é, por exemplo, o engrossamento da voz, né? O aumento do clítoris, entre outras coisas. O pessoal vai zoar muito isso aqui, cara. Então, esse aumento do clítoris, ele tem uma chance maior de acontecer com o Ligandrol, com o YK11. Então, normalmente, mulher vai ficar o quê? Ostarine e Andarine. Quando muito, um RAD 140 numa dosagem um pouco menor. Não é que mulher não pode usar Ligandrol e o YK11. Até dá.
só que corre um risco maior. Eu quero fazer uma coisa mais elaborada, bacana. Posso usar 2 SARMs, fazer o famoso empilhamento? Sim, muitos profissionais, né? Para quem não sabe, médico pode prescrever SARMs, tá? Então existe a maneira correta de você tomar. Vai atrás disso, faz direitinho, vem comigo que eu não vou te meter em furada. Agora, o profissional pode combinar? Pode. E quando fala de combinar, normalmente quando se vai combinar, a gente usa o RAD 140 como uma testosterona base. Então ele não imita texto? Já coloca ele. Por quê? Porque se você usar, vou dar um exemplo, tá? Andarine e Ostarine. Os dois vai inibir o seu eixo. Nenhum dos dois faz papel de testosterona. O que vai acontecer? Você vai usar os dois juntos, sua testo vai lá no pé, você vai ficar grande e vai ter grandes vergonhas sexuais. Então, para se evitar isso, usa-se o RAD 140 como uma segunda droga. Como é que eu escolho essa segunda droga? Aí que tá. Porque o RAD 140 ele vai muito bem para bulk e para cut. Legal. Agora, o seu ciclo é bulk ou cut? Ah, meu ciclo é bulk. Então, se for bulk, você pode usar qualquer um dos SARMs. Qualquer um? Qualquer um. Em que dosagem? Calma, a gente já vai chegar lá. Agora, se for um protocolo cut, a gente pode usar qualquer um, menos o ligandrol. Por quê? Porque o ligandrol aromatiza um pouco. Então vai dar um pouco de retenção de líquido, aumenta o estradiol. O estradiol é um hormônio que freia um pouco a perda de gordura corporal com a maior eficiência. Então a gente vai evitar esse, a gente combina 2. Posso combinar 3? Pode. Só que quanto mais você combinar, mais dano você vai ter, mais risco você vai ter. Então se você não entende todos os hormônios, é melhor não combinar. Usa 1 ou 2 no máximo, que já vai dar um excelente resultado. Agora, no caso das mulheres, posso combinar 2, 3? Pode, tá? Quanto mais hormônios vocês colocarem, você falou que a Ostarine é tranquilo e a Andarine também é tranquilo em termos de virilização. É verdade. Só que quando você mistura os dois, você aumenta a carga andrógena do ciclo. Então você pode virilizar mais fácil, mesmo com substâncias que não tendem a virilizar tanto. Então olha só que começa a ficar perigoso. E no caso de bulk ou cut, mesma coisa dos homens, tá? O que a gente observa de melhor? Quando você não entende, quando você não usou, usa uma droga só. Vai tranquilo, vai na boa. Vou usar 2. 2 no máximo, 3. Se você vai usar 3, você não pode ter dúvidas. Você não pode estar assistindo esse vídeo aqui e assim, será que 3 é bom? Não, você já vai saber isso. Se você não sabe, é porque não é legal você consumir. Porque quanto mais você vai colocando drogas, mais coisas você tem que cuidar. Por exemplo, Ostarine estraga bem o colesterol durante o uso. Tá, então eu vou usar junto com o RAD, que também estraga. Se torna perigoso ou não? Você tem essa dúvida? Então não dá. Será que eu abaixo a quantidade? Não dá para usar. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Tomar bastante cuidado com a combinação. Posso usar os SARMs por muito tempo, 4, 5, 6 meses? Pessoal, é o seguinte, eu já acompanhei alguns alunos, tá? Que tomaram 5, 6, 7 meses de SARMs e os exames até bateram bem, claro, com inibição do eixo, mas isso não é uma garantia exatamente que você pode sair tomando aí. O mais adequado é que a cada 2 meses você faça um examezinho, principalmente se você está fazendo isso de uma forma sem controle. Então, faz um examezinho, vê como tá. Mas no geral, descontinua, depois qualquer coisa, se quiser, faz um segundo ciclo, faz uma TPC, recupera o eixo, né? Sempre vamos priorizar pela segurança, pessoal, sempre segurança. Então, você vê que médico, às vezes, eles são muito criticados. Ah, Leandrão, mas o médico, ele passou um negócio meio fraco aí e tal. Mas, galera, ele tá ali para cuidar de você. Então, às vezes, ele passa um ciclo um pouquinho mais modesto, mas você não vai ter grandes problemas. Não é que você não vai ter colateral não, tá? Colateral você vai ter, porque droga dá colateral. Não importa se o cara botou a caneta dele ali, isso aí não faz diferença. O seu corpo vai sentir o que ele quer sentir. Então, você vai ter colateral, mas é um colateral controlado, num ambiente mais tranquilinho. Então, no SARMs a mesma coisa. SARMs já é tranquilo, já é suave, só que é droga ainda. Então, não adianta você falar assim, não, SARMs é mó de boa, vou tomar 4 de uma vez por 6 meses. Bom, o que você acha disso, Leandrão? Porque eu tô certo de que não vai dar nada. Olha, eu assisti muito Chaves na minha vida.
E o Chaves tem uma frase muito boa que não se pode contrariar os loucos. Então eu não vou te contrariar. Mas se você quer saber mesmo, vai fazer coisa errada. Vai fazer coisa que vai dar problema, vai dar novidade na sua saúde. Não é novidade boa, não. Muito bom, Leandrão. Agora você vai falar das dosagens, né? Isso. O que acontece, pessoal? Tem um vídeo aqui que eu falei das dosagens mais utilizadas do SARMs. Então eu vou deixar você com esse vídeo, porque você já viu mais ou menos como é que os médicos montam, e agora você vai entender mais ou menos a dosagem que a gente observa na prática. Você não vai montar por conta, tá? Não vai fazer isso. Mas, a título de curiosidade, dá uma olhadinha aqui.